Paz, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para juntos, continuarmos cultuando ao nosso Deus. Desde já nós queremos agradecer a oportunidade que Ele nos concede de podermos estar aqui, mas também pela oportunidade que você, meu irmão, minha irmã, que está tão distante, mas que está nos observando, nos vendo. O meu desejo é que Deus possa falar profundamente ao teu coração aquilo que Ele reservou para esta noite. Amém? Neste momento eu quero convidar a todos vocês para que juntamente comigo possamos abrir as nossas Bíblias, as Sagradas Escrituras, no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, nós vamos ler o verso 10, o versículo 10 e o versículo 11. Segundo livro de Samuel, o capítulo 6, versos 10 e 11, que diz assim: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de podermos, ó Deus, expor aquilo que é a tua santa palavra, Senhor. Essa palavra poderosa, capaz de penetrar, ó Deus, os nossos corações, capaz de ajustar a nossa vida, de corrigir, de acertar aquilo que precisa ser acertado. Obrigado, Senhor, porque nós cremos na tua palavra, nós cremos que ela é fiel e verdadeira, nós cremos, ó Deus, que ela tem todo o poder de trabalhar o nosso coração e falar para nós o que nós precisamos fazer. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite, neste santuário, mas abençoa também aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão tão distantes, pelo mundo afora, pelo nosso Brasil, que eles sejam edificados, que eles sejam fortalecidos, que o Senhor, mediante o seu Santo Espírito, possa levar ao coração de cada família que nos ouve neste momento e que nos assiste, uma palavra de conforto, uma palavra de equilíbrio, uma palavra de fortalecimento, uma palavra capaz de reestruturar as nossas famílias, de colocar as nossas famílias naquilo que é a vontade soberana de Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos estar falando sobre a importância da presença de Deus como um meio indispensável para o êxito familiar. A minha preocupação, ela gira em torno de como estão as famílias cristãs, de como estão as famílias espalhadas pelo nosso Brasil, de como estão as famílias espalhadas pelo nosso mundo,
já que estamos vivendo num contexto tão turbulento, onde muitas pessoas estão passando por conflitos de ansiedades, conflitos conjugais, conflitos familiares, e que precisam de uma palavra vinda diretamente de Deus, através das Sagradas Escrituras, capaz de ser o norte, de ser o direcionamento para a reestruturação de nossas famílias. E quando nós olhamos para esse texto, nós consideramos os versículos 10 e 11 como fundamentais para a exposição desta noite. Nós queremos deixar bastante claro para os nossos amados irmãos a importância da presença de Deus, que é o grande diferencial na vida de pessoas, na vida de famílias, na vida da nossa nação, na vida do mundo. Ou seja, não há nada mais importante em nossas vidas do que a presença de Deus. Não é verdade? Nós imaginamos, por exemplo, uma pessoa que tem Deus no coração, que tem Deus na vida. O maligno não entra, só para você ter uma ideia. Imagine você, um casal, uma família, seja ela pequena, com um número de membros pequeno ou com um número de membros grandes que são cristãos. Se o maligno não entra, então a bênção de Deus ali está. Então isso é fundamental para que a gente possa perceber a importância da presença de Deus em meio ao seu povo, em meio às nossas famílias, meus amados irmãos. Eu quero me antecipar aqui e falar que louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é um Deus onipresente. Eu sei que muitos de vocês estão sentindo a falta da cultuação no templo, no santuário. Não é verdade? Estão com saudades do templo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque você que nos assiste, você que está assistindo esta ministração desta noite, deve saber plenamente como cristão, que Deus está aqui, que Deus está no teu lar, que Deus está em tua vida, que Deus é o único que está aqui na terra e também está no céu. Então louvado seja o nome do Senhor por isso, é por isso que nós servimos a esse Deus. E nesse texto, meus amados irmãos, nós aprendemos algumas lições que são fundamentais para as nossas vidas. Lições importantíssimas. A primeira lição que nós queremos deixar aqui para os amados irmãos, ela está pautada, ela está baseada no segundo livro de Samuel, o livro que nós acabamos de ler, capítulo 6, versos 1 e 2. Gostaria que você pudesse, mesmo em sua casa, abrir as Sagradas Escrituras e conferir comigo. Como povo de Deus, como igreja, onde quer que estivermos, devemos desejar ardentemente a presença de Deus. Nós começamos por aí. Quer ter uma vida abençoada? Deseje a presença de Deus na vida. Não é? Quando eu falo isso, eu contemplo aqui irmãos casados, eu contemplo irmãos que estão se preparando para casar, eu contemplo irmãos que estão namorando, eu contemplo irmãs que ainda estão pensando, irmãos que ainda estão pensando quem será a sua bênção. E eu quero dizer antecipadamente
que é fundamental desejar a presença de Deus na vida. Veja como é interessante. Jesus, ele fez o primeiro milagre em Caná da Galileia. E sabe o que estava acontecendo em Caná da Galileia? Um casamento. E Jesus e seus discípulos foram convidados. E foi exatamente ali onde Jesus transformou a água em vinho. Então veja como a presença de Deus, ela é importante, e cada um de nós devemos desejar a presença dele, porque se fizermos assim, estaremos começando, ou pelo menos recomeçando corretamente. É assim que a gente tem que fazer, amados, não é verdade? E é interessante que quando nós vamos para o texto, em cima dos versos 1 e 2 do capítulo 6 do segundo livro de Samuel, após a morte do rei Saul, isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 1, e também no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, dos versos de 1 a 7, Davi, ele foi aclamado rei de Israel. Entretanto, ele não desejava, e isso aqui é interessante, ele não desejava reinar sem que Deus estivesse presente. Veja só como é interessante. Assim como nós devemos desejar, Senhor, nós queremos casar, mas não vamos casar sem a tua presença, porque nós sabemos que é fundamental, irmãos. Deus é o único ser capaz de frustrar as ações do mundo, da carne e do diabo. Ele é o único ser que tem essa capacidade. Então veja, isso não isso é importante observarmos esse desejo de Davi, e nós vamos encontrar esse desejo também através da vida de outros homens de Deus. Davi deseja a presença de Deus porque a presença de Deus era tão relevante, tão especial para os fiéis do Antigo Testamento, que fez com que Moisés, um deles, assim se expressasse no deserto de ida à terra prometida. Ele diz: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Veja como é um comportamento de uma pessoa que vive na dependência de Deus. Como você que nos assiste deve viver na presença de Deus, deve viver na dependência de Deus. E Moisés, ele falou isso no livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 15. Amados, ter Deus presente naquela época era ter a arca da aliança, como foi lida aqui. Ela era o símbolo da gloriosa presença de Deus. O que significa dizer que onde a arca estava, ali estava o Todo-Poderoso Deus. Símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. O impressionante é que naquele momento toda a família de Deus, o povo de Israel, concordou com a decisão do seu líder em palavras e em ações. É o que nós podemos conferir no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 4 e 6, que é a mesma história de 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 e 2, que diz o seguinte, capítulo 6, verso 1: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalar de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome. Veja que o nome está com letra maiúscula, se refere ao nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. A presença de Deus fundamental aqui.
como nós podemos observar. Davi foi um homem que, durante um período da sua história, ele observou muito o procedimento do rei anterior, Saul. E é interessante que Davi não queria ser como o rei Saul, que no seu reinado negligenciou a presença divina, não levando em conta a arca do concerto. E a intenção do seu coração e o primeiro ato do seu reinado foi de levar a arca para Jerusalém, a futura capital de Israel, com o objetivo de restaurar o culto e regular a vida religiosa do povo. Uma atitude de um verdadeiro reformador. Veja que coisa interessante, né? Amados, como nós devemos pedir a Deus que esse espírito de reformador possa nos mover, desse interesse pelas coisas corretas, por aquilo que pertence a Deus, o que deve ser buscado por nós. Uma segunda lição que nós observamos aí, meus amados irmãos, está no capítulo 6, evidentemente, do texto que nós estamos lendo, 2 Samuel, capítulo 6, versos de 3 a 7. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é que, se em primeiro lugar nós devemos desejar a presença de Deus na vida, temos que ter o cuidado de não brincar com a presença de Deus. Não brincarmos com Deus. Termos a nossa consciência de que Deus deseja, quer, ordena que possamos adorá-lo, e Ele mesmo diz como devemos proceder nesta adoração. E aqui nós podemos observar que a presença de Deus, ela acabou sendo irreverenciada. Ou seja, o povo fez, ou pelo menos algumas pessoas ali fizeram o que não deveriam fazer. Não é? E aqui é interessante que muitos teólogos concordam que o pecado cometido nos versos de 3 a 7 foi o pecado da irreverência. E ela aconteceu quando houve uma atitude inadequada, de comportamento, uma espécie de desrespeito, uma falta de consideração a Deus. Por causa da irreverência, os jovens filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram mortos por cultuarem erradamente ao Senhor. Isso está em Levíticos capítulo 10, versos de 1 a 7. Assim como nós conhecemos também a história de Eli, quando Ofni e Finéias, por não seguirem os preceitos estabelecidos na lei, com as carnes dos sacrifícios se prostituíram, e por isso foram mortos pelos filisteus. Os 70 homens de Bet-Semes, por olharem para dentro da arca do Senhor, sem a devida permissão. O povo de Deus precisava compreender que as coisas que são do Senhor, como nós devemos também compreender que as coisas que são do Senhor, ou lhes são consagradas, elas são santas. Portanto, menosprezá-las, maltratá-las e agir com irreverência pode trazer sobre nós a ira de Deus, assim como aconteceu com o povo naquela ocasião, com alguns personagens, conforme a gente observa aqui naquela ocasião. E aí nós devemos ter o cuidado, meus amados irmãos, quando nós pensamos, por exemplo, na nossa atividade dizimal,
quando nós devolvemos aquilo que é do Senhor, nós que trabalhamos, nós devemos não profanar o dia do Senhor, as festas solenes que são os dias de santas convocações. Não devemos misturar coisas santas com coisas profanas, porque isso também é uma atitude de irreverência. Isso acaba sendo o que nós temos como sincretismo religioso. Quando nós olhamos, por exemplo, para o tipo de adoração que se faz no Brasil, nós vemos que é um campo minado, é um campo todo misturado, onde muitas vezes nós paramos e olhamos, ou melhor dizendo, pessoas param e olham sem o devido conhecimento e perguntam: o que é ser crente hoje? Porque parece poder tudo. Amados, um famoso filósofo alemão chamado Hegel, ele disse certa vez que o que aprendemos da história é que não aprendemos nada da história. Ou seja, nós olhamos a história, vemos os erros, as coisas que aconteceram, mas acabamos cometendo os mesmos erros, quando na verdade deveríamos aprender a não cometer os mesmos erros. É isso que ele quer dizer. Então nós aprendemos aqui que é preciso levar em estima consideração o que Deus diz e o que a história revela. Ou seja, na vida cristã, não é necessariamente a boa vontade de um povo, escute bem, que vale. Já diz um ditado muito popular, né? De boas intenções o inferno está cheio. Às vezes a nossa boa vontade é boa para nós, mas não é para Deus. Não é verdade, irmãos? É interessante que a Bíblia nos faz compreender isso, porque na obra dele tudo tem que ser conforme ele diz, ele manda, né? Então é interessante quando nós observamos isso aqui, que na vida cristã não é necessariamente a boa vontade de um povo que vale, mas a vontade de Deus é que deve prevalecer, é que deve ser seguida. Por quê, pastor? Vejamos um pouco da história. Antes da construção do templo, a Arca da Aliança era carregada por sacerdotes levitas. Isso está no segundo livro de Crônicas 35:3, que usavam duas varas de acácias revestidas de ouro. Veja só, fixas em argolas que ficavam na parte externa e interior da arca. Isso está em Êxodo 25, de 12 a 15. Então não era por carros novos de bois e pessoas não credenciadas como Uzá e Aior, filhos de Abinadab. Está vendo que tem regras? A arca era um objeto sagrado que, se fosse tocada sem a devida permissão, certamente ocorreria a morte. E foi o que aconteceu com Uzá na ilha de Nacon. Você pode observar no texto em destaque, 2 Samuel capítulo 6, verso 6, e em Quidom, por sua irreverência. Nessa passagem bíblica fica claro como a desconsideração pela lei e pela presença de Deus é exibida pela desequilibrada vontade humana. Quando isso acontece, Deus não se agrada e corrige o seu povo. Assim o povo percebe, como percebeu Davi, que precisava ter um santo cuidado com aquilo que é sagrado. Ele notou que aquela adoração
era na realidade uma terrível frustração que causa profundo desgosto. Observe o verso 8, 2 Samuel capítulo 6. Todavia, em seguida veio o temor mediante a ação poderosa de Deus, o que foi um recurso pedagógico, não é? Ou seja, trouxe uma grande lição que o fez tomar, a partir deste dia, uma atitude diferente. Meus amados, não resta dúvidas que o que está acontecendo com o mundo é uma correção. Se você observar, diante de tantas lições que nós podemos tirar, uma delas é: com Deus não se brinca. Talvez muitas pessoas estavam andando pelo mundo como se Deus não existisse, não é? Como se Deus estivesse dormindo. E Deus não dorme, não é? Diz o Salmo 121 que Deus não cochila nem dorme, porque Ele é o guarda de Israel. Isso mediante a aliança, é um pacto que Deus tem com Israel e com a sua igreja. Ou seja, o nosso guarda não dorme, não é? Então, meus amados irmãos, uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que a família que tem a presença de Deus é uma família abençoada. E que nós sabemos, como uma igreja esclarecida, histórica, conservadora, reformada, não é? Que a bênção necessariamente não significa dizer que é a ausência de dificuldades, mas uma capacidade de superação proveniente de Deus, que faz com que os cristãos, mesmo debaixo de perseguição, de tribulações, sejam felizes. Só Jesus pode fazer isso. Isso a gente sabe perfeitamente, não é verdade? Mas que quando Deus está ali naquela família, a bênção de Deus se encontra exatamente ali, para abençoar, para direcionar em todos os aspectos, para aconselhar, para dizer: filho, não faça isso, faça aquilo, para dizer: filho, não faça agora, faça depois, para dizer: filho, tenha paciência, espera em mim. Não é verdade? Isso é bênção. E quando o povo de Deus faz assim, quando as pessoas que querem ser abençoadas fazem assim, Deus abençoa. Porque essa pessoa, além, ou essa família, ou essa nação, ou esse povo, além de ter a presença de Deus, segue a vontade de Deus, do Deus presente. É o que nós podemos observar aí, pegando, por exemplo, um outro texto, né? Que é o livro das Crônicas, no capítulo, primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículos 13 e 14, que é a mesma história que está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 10 a 12, a parte A. E nós podemos observar que o texto, confira comigo o capítulo 6, a partir do versículo de número 11, você vai observar que ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Veja, que coisa significativa, né? Coisa importante. Se a arca é a presença de Deus, então onde Deus está, aquele lugar, aquela pessoa, aquela família é abençoada. Todos os aspectos é abençoada. Então, conforme o texto, nós podemos perceber que a família abençoada foi a família de Obed-edom,
que é interessante, né? Obed-edom significa servo de Deus, ou servo de Edom. Ele era um homem geteu, como diz aí, né? Provavelmente de Gat-Hefer, ou de Gat-Rimon, e provavelmente não pode ser de Gat-Filistés, porque são lugares que ali tinham nomes semelhantes, que diferenciavam exatamente pelo segundo nome, pois ele era um levita, em cuja casa foi guardada a Arca da Aliança. E é interessante que ele teve 8 filhos e vários netos. Ele era um levita perito e chefe dos músicos, que depois se tornou porteiro da arca. Veja só, isso está no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 18, 21 e 24, e capítulo 16, versículo 38. A Bíblia diz que a sua família e tudo o que possuía foi abençoado. Tudo isso porque ele foi, em primeiro lugar, veja só, algumas coisas interessantes do porquê a bênção desceu sobre aquela família. Em primeiro lugar, ele foi submisso ao seu líder, uma autoridade constituída por Deus, ou seja, ele foi submisso a Davi. Não é verdade? Em segundo lugar, ele foi um homem corajoso, pois quando o próprio Davi temeu por aquilo que aconteceu anteriormente, a punição de Deus, em ficar com a arca, ele não temeu ficar com ela, ou seja, a arca fica em sua casa. Em terceiro lugar, nós vemos a questão da obediência, né? Ele foi obediente a Deus pelo fato dele estar presente em sua moradia. Ou seja, Deus estava ali, e não foi só o fato de Deus estar presente, mas o Deus presente teve a sua vontade obedecida, os seus conselhos seguidos. Isso é importante. E isso pode acontecer, amados, conosco como? Nós temos as nossas Bíblias, nós temos o livro sagrado em nossas mãos, nós temos que ler esse livro e fazer como foi dito a Samuel: medita nele dia e noite, no livro da lei, para teres um cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Veja que coisa interessante, não é verdade? Obediência à palavra de Deus. Uma família que tem a presença do Senhor dentro da sua casa, tem tudo o que ela precisa para crescer e prosperar. A família de Obed-edom recebeu em sua casa a Arca da Aliança. E é interessante que dentro da arca havia 3 coisas. E poucas pessoas às vezes não atinam para isso. E cada coisa tem um significado, sabia? Preste bastante atenção. Primeira coisa que nós podemos encontrar que estava dentro da arca eram as 2 tábuas da lei. E sabe o que significa essas 2 tábuas da lei? As instituições ou as instruções de Deus pelas quais os seus servos devem viver. Agora faz uma ponte disso aí com a palavra de Deus, se não é assim que a gente tem que fazer. Não é verdade, meus amados irmãos? Eu me lembro aqui agora, quando nós realizamos, por exemplo, casamentos, quando nós realizamos a apresentação de uma criança, a consagração de um obreiro, quando nós impomos as mãos sobre uma pessoa para abençoar, nós fazemos a nossa parte. Mas eu costumo deixar bem claro aqui na nossa igreja, é que as pessoas precisam também fazer por onde. Elas não devem simplesmente ficar naquela de que o simples fato de uma cerimônia será o suficiente para que a sua vida caminhe bem durante toda a sua jornada. Mas é importante que ela leve em consideração o Deus a quem ele serve e que deve ser seguido todos os dias. São as placas da bênção que devem ser seguidas por nós, vamos dizer assim. E que ai de nós se não seguirmos essas placas, que são as instruções de Deus para as nossas vidas.
Uma segunda coisa que é encontrado ali dentro da arca é um pote dourado com maná. Vê que coisa. Significa, sabe o quê? A provisão de Deus. Ou seja, os seus filhos, aconteça o que acontecer, preste bastante atenção. Deus é o Deus da provisão. Não vai faltar alimento na tua despensa. Você crê? Meus amados irmãos, a gente não vive pelo o que as pessoas necessariamente dizem, pessoas sem Deus, mas vive pela fé. Tem que crer, tem que acreditar que Deus é aquele, sabe, que supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Escute bem, você que nos assiste e está preocupado, precisamos confiar em Deus, porque Deus, Ele é o totalmente outro, é o totalmente diferente, é aquele que faz maravilha, é o Deus onipotente, é o Deus onisciente, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que faz milagres. Nós precisamos acreditar que Deus faz milagres. Uma terceira coisa que nós observamos aí, que estava dentro da arca, é a vara de Arão que floresceu. Veja, que representa a autoridade do sacerdote, uma referência da responsabilidade paterna no contexto familiar. Olha, responsabilidade paterna. Ou seja, pai que me ouve, pai que me assiste, nós temos uma responsabilidade de conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. Foi dada a nós, homens, cabeças, esta missão. É claro e evidentemente que as mulheres têm a sua contribuição, são importantes também para Deus, são auxiliadoras, sem as quais nós, maridos, não seremos completos, não é verdade? Mas a referência a esta vara de Arão que floresceu representa a autoridade do sacerdote, portanto, a autoridade paterna, a responsabilidade paterna no contexto familiar. Amados, o fato de ter a arca da aliança em sua casa durante 3 meses, Obed-edom, além de ter a sua família e tudo que lhe pertencia grandemente abençoado, através da presença de Deus, ele ainda contava com as bênçãos da proteção, porque Deus protege o seu povo dos inimigos, da injustiça, porque Deus é Deus das coisas corretas, e tudo dele é correto, e é um Deus de poder, pois ele acode a todos aqueles que lhe pertencem. Não é isso que nós podemos observar? E é interessante que mais adiante é que aonde estava a arca do Senhor, coisas maravilhosas aconteciam, justamente por ser símbolo do poder de Deus com o seu povo. A arca da aliança desempenhou um papel importantíssimo, como por exemplo na travessia do rio Jordão, isso está em Josué capítulo 3, verso 4, na queda de Jericó, Josué capítulo 6, e na cerimônia de memorização do pacto no Monte Ebal, Josué 8, 30 a 35. Amados, uma outra lição que eu quero deixar aqui para o nosso alimento, o nosso fortalecimento, é que famílias abençoadas induzem outras a também serem abençoadas, não é? Quer ver uma das maneiras da gente contagiar outras pessoas? É através do nosso bom procedimento, não é?
Eu não sei se você já percebeu ou já leu, mas o nosso bom procedimento leva outras pessoas a nos admirar, não é verdade? Porque a palavra do Senhor diz que as pessoas devem ver, observar as nossas boas obras e glorificar não a nós, mas ao Deus Todo-Poderoso que está nos céus. A nossa conduta, o nosso procedimento fala, né? Induz outras pessoas a desejarem um procedimento de igual modo, principalmente quando essas pessoas observam que a bênção de Deus ali está. Então isso é uma maneira de evangelização. Veja o que é que acontece aqui em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Observe comigo. Veja que os versos 10 e 11, eles falam da arca que ficou na casa de Obed-Edom, e que a casa de Obed-Edom foi tremendamente abençoada. Aí o que acontece? Os servos de Davi, os soldados de Davi, avisam a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E aí o que acontece? Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi, que era Jerusalém. Ou seja, Davi nesse momento deseja essa alegria para ele e também para muitos outros. Todas as famílias, amados, nós sabemos, você que me assiste, que faz parte de uma família, evidentemente, todas as pessoas, o povo, as famílias de nossas igrejas espalhadas pelo nosso Brasil, pelo mundo, todas as famílias querem ser abençoadas por Deus, principalmente quando se nota que muitas outras estão sendo abençoadas, estão sendo referenciais positivos de bênção, da ação poderosa de Deus, da presença de Deus. As pessoas começam a observar que aquela família é diferenciada, porque tem algo surpreendente, e esse algo surpreendente é a presença majestosa de Deus. O que nós podemos observar é que logo após ter recebido a notícia de que a presença de Deus tinha abençoado a família de Obed-Edom por 3 meses, e tudo que ele possuía, semelhantemente Davi desejou que ele e toda a sua família fossem abençoados. E nesta parte do texto, eu quero destacar aqui, amados irmãos, algumas atitudes importantes tomadas por Davi, que servem também de modelo para as nossas famílias. Para as nossas famílias. E o que eu quero deixar como lição, a primeira delas se encontra no versículo 12. No versículo 12. Principalmente observando que nesse momento nós precisamos intensamente reatar os nossos laços com Deus, com um Deus presente, nutrindo, alimentando, suprindo todas as nossas necessidades físicas e espirituais, comunicando aos nossos corações e às nossas mentes as boas novas do Evangelho, já que tem tantas pessoas por aí, nesse mundo afora, vivendo de péssimas notícias, e o Evangelho continua sendo o mesmo. E a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui, como algo que deve ser repassado por nós como famílias, tanto para mim, como para você, como para todos nós: deseje ter a presença de Deus em sua família. Deseje ter a presença de Deus em sua família. É o que nós podemos observar na atitude de Davi no versículo 12 do capítulo 6. É interessante que na segunda tentativa de Davi, levar a arca para Jerusalém, ele procurou fazer conforme as instruções legais, Eu costumo dizer que é sempre tempo de recomeçar.
Agora é importante frisar, preste bastante atenção, vou falar de novo, é tempo de recomeçar, inclusive isso foi um dos nossos temas na antiguidade, corretamente, porque às vezes se recomeça pior do que antes. Recomeçar corretamente. E Davi, ele aprendeu com a lição, viu? Como nós devemos aprender com algumas lições da história. A lei mosaica, né, ela relatava que ninguém podia levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 15, verso 2. Então veja como é interessante, né? Procure fazer a vontade do Senhor. Procure fazer. Dentro do que nós podemos observar aqui, vemos a importante atitude que nós devemos tomar, que é a de procurar fazer a vontade do Senhor. Uma segunda lição que nós observamos aqui é: cultue a Deus, adore-o corretamente. Não devemos adentrar na presença do Senhor de todo jeito. Observe que o versículo 13 diz, do capítulo 6, 2 Samuel: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava eles bois e carneiros cevados. Não é? De uma prática importante de uma adoração diferenciada diante do Senhor. Deus não deve ser adorado de qualquer jeito. Nem sempre o que nós achamos ser certo é certo ou correto para Deus. Uma outra coisa interessante: despreze o desprezo das pessoas. Às vezes a alegria de famílias que são abençoadas atraem maus olhares de pessoas das mais variadas comunidades onde elas estão inseridas. Não despreze as pessoas, mas despreze o desprezo das pessoas. Não é verdade? É interessante que no versículo de número 16, veja comigo, o versículo 16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Veja que coisa, né? Não ficou satisfeita com a alegria de Davi. Despreze o desprezo das pessoas. Não é verdade? Uma outra coisa que nós podemos ver aqui, uma quarta coisa, é: coloque Deus no lugar certo. Não é? Todos nós sabemos que nós não temos a mínima capacidade de capturar Deus, mas colocar Deus no lugar certo, não é, significa, não é, dar o espaço que é devido somente a Ele. A arca era o objeto central do tabernáculo. Ela ficava num espaço denominado de Santo dos Santos, logo reservava só para o sumo sacerdote um lugar extremamente íntimo. Nele o Senhor estava, revelava a sua soberana vontade ao seu escolhido. Hoje, esse lugar é o nosso coração. Coloquemos Deus, né, no lugar certo, no nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, preste bastante atenção: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Isso é Deus quem diz. Na verdade, através de Salomão, o seu servo. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui, uma quinta, é: deseje que assim como sua família foi abençoada, outras também sejam. Isso aqui é algo que cada família cristã, você que me assiste, deve desejar. Não é verdade? Se cada um tomar uma atitude como família cristã, de sair, de criar meios, recursos, né, para, transmitir as boas novas, para fazer por onde o bairro melhorar, e o bairro é composto de famílias, nós teremos um bairro bem melhor. Mas é preciso que tomemos atitudes, não é verdade? Em nome de Jesus. E é o que nós podemos observar no versículo 18, confira comigo. O verso 18 diz: tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então a bênção não foi só para ele, não, ele abençoou o povo, não é, amados? E a gente tem vários meios de abençoar o povo, né? Um deles é fazendo algo por este mesmo povo, tá certo? E em último lugar, viva a comunhão sem acepção. Sem acepção, né? Na nossa família nós temos pessoas diferenciadas, ninguém é cópia exata, ninguém. Na comunidade também não. Nós temos que saber que os seres humanos são diferentes, né? Mas nós precisamos viver a comunhão sem acepção. Veja o que é que diz no verso 19. O verso 19 diz: e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres. Veja que não há acepção de sexo, não é verdade? A cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Amém. Meus amados irmãos, hoje, nesta noite, nós vimos a importância da presença de Deus como um meio indispensável para o êxito familiar. O meu desejo é que você tenha ouvido esta palavra com o coração, com o desejo, de praticar aquilo que as Sagradas Escrituras falam ao nosso coração. E tenha certeza que aqui foi revelado exatamente esse mistério, né? Através da exposição da palavra, foi revelado exatamente como nós devemos proceder, segundo foi lido no texto, para que tenhamos famílias tremendamente abençoadas por Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é a nossa bússola, é o nosso norte, a nossa regra de fé e de prática. Abençoa todas as famílias que nos assistem, Senhor. Diante dessas dificuldades que nós enfrentamos, nós queremos te agradecer pela presença tua, soberano Senhor, em nossos corações, em nossa família, porque nós pertencemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nada pode nos tirar essa alegria que é de te servir. E que muitos que ouviram a mensagem, que assistiram a mensagem dessa noite, possam acolher essa palavra no coração e vivê-la, para que sejam tremendamente abençoadas por ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.